Agronegócio, setor que, mesmo na pandemia, deu vida nova à economia, agora passa pelo maior momento de instabilidade. As geadas recentes e a falta de chuva prejudicam o desempenho dos produtores rurais. Para falar sobre esse assunto, o Jornal da Clube ouviu Plínio Nastari, um dos maiores economistas agrícolas da América Latina. O presidente da Datagro traduziu esse momento de incertezas e projetou um futuro próximo com otimismo. Doutor Plínio, muito boa tarde. É uma honra ter o senhor aqui novamente para nos ajudar a entender esse momento, né, da economia e da economia voltada para o agro. O momento, o que tem chamado a atenção são as intempéries, né? A geada que chegou por aí atrapalhou muito o produtor rural, o produtor local, né? O pequeno e o médio produtor. E eles estão aí pedindo ajuda, né? Para vereadores, para prefeitos, deputados, governador, presidente. Enfim, qual é o momento do agro? Obrigado, Felipe. É um prazer falar com você e todos os telespectadores da Clube. É um momento difícil por conta de 2 anos seguidos de seca e agora, desde o final de junho, 3 geadas seguidas que têm impactado negativamente várias culturas, trazendo grande preocupação e grande impacto para os produtores e para os consumidores que também têm sido afetados por essa situação. Obviamente, os produtores, muitos deles tiveram perdas muito significativas, têm compromissos a cumprir, e compromissos comerciais e compromissos de recolhimento de tributos e uma série de outras ações. Então, é exatamente nesse momento que se espera que o poder público compreenda a situação de excepcionalidade e ofereça um tempo para que haja uma recomposição. Então, acredito que as lideranças do agro devem estar encaminhando pleitos para que haja uma sensibilidade do poder público a respeito dessa situação, em particular à luz de que nós estamos vivendo um momento positivo de recolhimento de tributos a nível tanto estadual quanto a nível municipal e até federal, e isso pode gerar então um espaço para que haja uma postergação do recolhimento de alguns tributos, uma redução de alguns tributos para que seja compensada essa perda que é enorme por parte do setor produtor. Perfeito. Obviamente não dá para o setor produtor discutir sozinho uma situação como essa, porque é uma crise dentro de uma crise que nós já vivemos, que é a questão da pandemia, né? Isso que eu gostaria de perguntar para o senhor: até onde os nossos políticos conseguem intervir nessa situação? Olha, o que está na ação do poder público é compreender a situação e dar alguma saída de alívio para que haja uma postergação do cumprimento de compromissos de recolhimento de tributos. Isso a gente observa essa semana com a aprovação do PERT, do denominado comumente REFIS, no Congresso e a nível federal. E espera-se a mesma coisa a nível estadual e a nível municipal, para que haja tempo de recomposição e recuperação. Obviamente, o outro lado da moeda, que essa situação toda traz aumento de preço, que impacta o consumidor, e esse aumento de preço, no médio prazo, deve trazer de novo estímulo a aumento de produção, esse aumento de produção fazendo com que os preços recuem e a gente volte à normalidade. Mas é preciso que haja continuidade do processo produtivo para que muitas pessoas não fiquem pelo caminho, né? É inevitável que algumas vão ficar pelo caminho, mas é desejável que isso não se generalize para que não haja desabastecimento e não haja descontinuidade
na produção. Então, é dentro desse espírito que medidas precisam ser cotejadas e implementadas com rapidez para que não haja descontinuidade e desabastecimento. Até o finalzinho do primeiro semestre, Dr. Plínio, a gente falava de otimismo, né? O Brasil teve uma impulsão aí no PIB muito puxado, muito por conta do agro, que teve o produto interno bruto, assim, num crescimento recorde, né? Então, a gente falava de otimismo. Hoje, para nós falarmos para as famílias, né, que vão ser impactadas aí no emprego, no custo de vida, o que elas podem esperar do agro influenciando na vida delas? Olha, a mensagem é de otimismo, sabe? Porque o agro deu um grande exemplo na pandemia do Covid, se organizando e mantendo toda a cadeia de produção e de armazenamento e suprimento em pleno funcionamento, abastecendo com alimentos não só a população brasileira, mas 1,6 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Então, o Brasil é um grande exemplo nesse sentido. E, obviamente, impactado pela crise hídrica, que é a mais grave dos últimos 91 anos, e também a pandemia do Covid, muitas atividades sofreram, né? Então, a cana-de-açúcar está sofrendo, redução de safra, nós tivemos o impacto das geadas no café, no milho safrinha, e isso tudo com algumas regiões no mundo demandando mais alimentos, como é o caso da China e outros países da Ásia, fazendo com que os preços tenham subido bastante. Agora, essa elevação de preços, é importante que se diga, embora nós tenhamos visto uma evolução do preço da soja, que há 2 anos e meio atrás gravitava aí na faixa de R$ 65, R$ 70 a saca, recentemente chegando aí a mais de R$ 180 a saca. O milho, que a gente acostumava ver preços de milho base Campinas na faixa de R$ 30, R$ 35 a saca, superando R$ 80 a saca. E qual que é o impacto disso para as famílias e para o consumidor, né? Nesse primeiro semestre, de janeiro a junho desse ano, a variação no INPC acumulada geral foi de 3,95%. E a inflação de alimentos e bebidas foi só de 2,77%. Então, embora os preços de várias referências no mercado agroindustrial, agropecuário, inclusive a carne, tenham subido tanto nesses últimos 2 anos e meio, o impacto desse aumento para o consumidor tem sido contido. E esse aumento de preço, ele é um grande estímulo para um retorno da atividade, uma expansão da atividade nos próximos anos. Então, nós estamos esperando que, por exemplo, a produção de milho esse ano fosse de 118, 115 a 118 milhões de toneladas. Ela deve encerrar com algo entre 85 e 87 milhões de toneladas por conta desses problemas todos, principalmente climáticos, que aconteceram. O que se espera que ocorra com a produção de milho, por exemplo? O que se espera é que ela cresça consistentemente cerca de 10 milhões de toneladas por ano até 2030. Quer dizer, a perspectiva é a gente passar de 85, 87 para algo como 200 milhões de toneladas até 2030. Mas para que isso aconteça, é preciso que os agentes responsáveis por essa atividade continuem viáveis, continuem com liquidez e continuem podendo honrar os seus compromissos para poder abastecer a população do Brasil e de muitos outros países pelo mundo afora, com essa produção que é muito virtuosa, muito econômica e cada vez mais competitiva, com os investimentos em infraestrutura que têm sido realizados nesses últimos anos, que tendem a reduzir o custo Brasil de forma significativa.
Pois é, nós estamos falando aí de um setor que abastece o mundo, como o senhor bem sublinhou, né? Mas aí, voltando para a primeira ponta aqui, da família que sobrevive do setor de serviços, comércio, da loja ali, do transporte, né? Muita gente hoje apelando para o transporte de aplicativo e tudo mais. Essas pessoas sentem a melhora do agro, sentem a pujança do agro? Sem dúvida, a gente observa isso pelo interior do Brasil, principalmente, onde o agro está mais presente. E a gente mede isso através do efeito multiplicador. Cada real gerado no setor agropecuário, ele se multiplica por 14 em impactos no setor de comércio, indústria e serviços nas regiões em que se instala. Estudos têm indicado, estudos muito sérios, inclusive no caso da cana, que é uma atividade agrícola muito importante na região de Ribeirão Preto, São Carlos, que nas cidades onde a cana se instala, você tem um aumento no PIB per capita de $1.098 per capita nos municípios em que está instalada a cana. Nos municípios circunvizinhos, um impacto de $500 per capita ano. Isso é muito significativo. E aí, quando se fala de participação do setor agropecuário no PIB, a última estatística indica 26,6%. Só que nesse percentual, que é subestimado, não estão incluídos, por exemplo, máquinas e equipamentos, não estão incluídos os agroquímicos, não estão incluídos os serviços. Eu digo para você, Felipe, na Faria Lima, em São Paulo, eu diria que talvez metade da Faria Lima trabalha para o agro na Faria Lima. Só que esses serviços todos não estão computados dentro do PIB agropecuário. Então, é preciso compreender que essa é uma atividade extremamente importante, envolve cadeias de produção integradas em várias áreas, que cada vez estão mais integradas, e nós temos no Brasil uma coisa muito virtuosa, que é a integração da agricultura energética com a agricultura alimentar. A agricultura energética alavancando a produção de alimentos, fazendo com que ela cresça cada vez mais, na medida em que a agricultura energética agrega valor à produção do produto básico. Então, o esmagamento da soja, a conversão da soja em farelo e óleo, e a produção de proteína animal com esse farelo, a produção de biodiesel com o óleo, a industrialização do milho, que gera etanol de milho, que gera DDG, que é usado em confinamento bovino, suíno, de aves, que auxilia a intensificação da pecuária. Tudo isso gera uma integração de cadeia. Na cana-de-açúcar, um dos maiores exemplos históricos de integração de cadeia, né? O Brasil expandiu enormemente a produção de amendoim e é um grande exportador e relevante exportador de amendoim para o mercado mundial, graças à produção de amendoim que é produzida na rotação da atividade da cana-de-açúcar. Ribeirão Preto, que é o maior polo de produção de cana-de-açúcar, é também o maior polo produtor de leite, é um dos maiores produtores de grãos do estado, é um grande produtor de cítricos. Então, isso tudo mostra que a agricultura energética, ela capitaliza a agricultura de produção de alimentos e alavanca a produção de alimentos, fazendo com que ela expanda, diferentemente do que algumas pessoas erradamente imaginam. Doutor, nos dê um pouco de perspectiva. Um dos vilões para as famílias hoje foi a elevação do preço do combustível, né? É o assunto que está na boca de todas as pessoas, todos os dias. Até o final do ano e depois, numa perspectiva mais de médio e longo prazo, o que a gente pode esperar sobre esses preços e o impacto que eles causam, claro, em todos os serviços? É verdade, né? Eu me referi à variação do INPC nesses primeiros 6 meses como 3,95 e mencionei que alimentos e bebidas foi só 2,77. No caso
dos transportes, que é onde estão o preço dos combustíveis, a variação foi de 8,55%, que é a inflação dos transportes. Eu diria para você o seguinte, Felipe, nós estamos vivendo um momento em que está havendo uma recuperação da atividade econômica, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, mais rápida do que a capacidade dos produtores de petróleo atenderem esse aumento de demanda. Então, nós estamos vendo preços de petróleo, WTI, testando aí entre 66 e 72 dólares por barril, e isto gera esses preços que a gente tem observado para gasolina e diesel, né? A perspectiva de câmbio, a gente está vendo câmbio aí de 5,2 reais por dólar nesse momento, mas é de que o real se valorize, né, por conta dos ajustes positivos que têm sido observados na economia brasileira. Então, a gente caminha na direção de 4,8, 4,75. Com um real mais valorizado, o impacto desse aumento do preço do petróleo tende a ser amenizado. No caso da cana, que é a matéria-prima principal para a produção de etanol, agora também o milho, por conta da seca e da geada, nós ainda vamos ter que esperar a próxima safra, que vai começar em abril de 2022, para começar a enxergar preços menores para o etanol. Então, o consumidor tem que ter um pouquinho de paciência, a gente ainda vai ver preços de etanol, gasolina e diesel nesses patamares até o final do ano, mas a perspectiva é de expansão, a previsão e o direcionamento que está sendo indicado através das metas de descarbonização do RenovaBio são de que a produção de etanol vai continuar crescendo, ela vai passar de 30 para 48 a 50 bilhões de litros até o final da década, e isto vai fazer com que o etanol esteja disponível ao consumidor de forma muito competitiva, um combustível moderno, com um alto teor, uma alta densidade de energia. A confiança é total e a gente continua muito otimista com essa direção. Perfeito. Nós ouvimos aí as explicações de um dos economistas mais importantes da América Latina. Dr. Plínio Nastari, muitíssimo obrigado pela sua colaboração mais uma vez. Eu que agradeço o seu convite e continuo sempre à disposição, sua, Felipe, da TV Clube e de todos os telespectadores. Obrigado.